Boa tarde, Golden Setters. Hoje eu tô com um parceiro diferente, hein? Kaká Bizoc. Eu passo a semana inteira com o Celso Bastos. Aí chega segunda-feira, troco de parceiro, trago o Kaká Bizoc aqui, porque hoje é dia de mais vôlei, por favor. E hoje tem resumão da edição feminina. Kaká, tudo bem com você? E eu já te Sim. pergunto, já emendo. Você gostou dessa etapa, a segunda etapa da Liga das Nações Feminina? Oi, Vanessa. Oi, galera toda. Segundou, estou aqui, né? Eu gostei, Vanessa, eu gostei. Acho que foi um teste bom para a seleção brasileira. A gente vai falar bastante, né, sobre isso. Muita gente ficou frustrada com no jogo contra a Itália, mas faz parte do processo, né? A gente tem aí algumas referências que a gente precisa chegar ali. Então, tomar uma paulada da Itália como a gente tomou é uma delas, né? Uma das lições que precisam ser aprendidas para assim, ó, estão vendo? O patamar está lá em cima, né? Nós precisamos força aí nessas canetas aí para conseguir chegar lá. Então, tem muita análise aí, eu acho que nesse sentido. Acho que a gente precisa, como fã do voleibol brasileiro, compreender um pouquinho sem paixão às vezes, né, Vanessa? Porque a gente fica muito naquela de torcedor, perdeu. Ninguém gosta de perder, mas existem processos de reformulação, né? O time, para começar a ganhar, para começar a se fortalecer, ele precisa passar por algumas etapas, alguns aprendizados. E eu acho que esses aprendizados estão vindo, né? Então, é importante que a gente entenda isso e passe a ver o que o Brasil mostra na sequência. E eu acho que depois do jogo da Itália, o jogo que a gente fez contra a Sérvia, foi uma prova muito clara disso, né? As meninas mostraram que assimilaram o golpe. É a tal da resiliência. Entro no próximo jogo aprendendo o que aconteceu no anterior. Então, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos para a gente analisar. Matt, isso, Kaká, compreender sem paixão, disse tudo. Deixa eu dar aqui boa tarde ao Heitor, Ranilson, Ju, Marco Antônio, Matt, NC, sou eu, Rebeca, Paulo, Breno, Catita, Rogério, Leandro, Matheus. Muito obrigada por vocês já estarem com a gente. Kaká Bizoc, eu estava tentando achar aqui, deixa eu procurar. Qual foi a pergunta aqui? Qual é o real potencial dessa seleção feminina? É a manchete aqui da nossa live. E eu já te faço essa pergunta, jogo para você. Já vamos começar falando sobre elas. Qual o real potencial da seleção do José Roberto Guimarães? Claro que a margem, né, ainda é pequena, são só 8 jogos que a gente viu em 2022, mas o que já dá para tirar desse time? Então, Vanessa, é muito importante a gente analisar assim, de uma forma mais geral, né? A gente não se prender a um lance, a uma pessoa. Então, vamos pensar o seguinte: equipes que passaram por renovação que são do mesmo nível do Brasil. A Sérvia, né? A gente veio aí 2 anos atrás, a Sérvia vindo com um time totalmente mudado, totalmente novo. E aí a gente via que a Sérvia tinha dificuldades terríveis para jogar contra adversários que seriam de um nível inferior. Né? E aí a gente vê o Brasil totalmente reformulado, né? Lógico, contando com Macris, com a Carol e com a Gabi, né? como pilares dessa renovação, mas 3 jogadoras não fazem um time. Né? Eu acho que essas 3 jogadoras elas estão sendo de uma importância gigantesca para a renovação, né? E estão conduzindo isso de uma forma muito positiva. Mas quando a gente pega o Maquice, que é a primeira vez que ela está numa seleção adulta, a Prida Reut voltando depois de tanto tempo, a Júlia Bergman, a Naemi, a evolução da Naemi essa semana, para mim, foi um negócio de outro mundo. A gente pega a Diana, primeira vez na seleção. Então, como que essas jogadoras estão se comportando? Vamos pegar esses exemplos que eu falei. A Sérvia, né? A seleção brasileira está muito melhor do que a Sérvia 2 anos atrás. A seleção brasileira está muito melhor do que, por exemplo, a Itália, 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? Quando começou a renovação. Então, eu vejo por aí uma possibilidade muito grande dessa nova geração assumir o nível que o Brasil atingiu no vôlei internacional. Um nível internacional que é muito equilibrado e que a gente está ali no topo. Então, é um resultado que a gente fala assim, gente, está indo bem. Ah, mas a outra não derruba, a outra não faz, a outra não... Calma,
calma, vamos devagar. Talvez elas não correspondam a esse primeiro, essa primeira amostra. Né? É o tempo que vai dizer como é que elas vão se comportar nas finais da Liga das Nações, que eu acho que a gente já está praticamente classificado. Como que a gente vai se comportar no Mundial? Né? Elas vão dar essas respostas, e elas vão pelo menos acenar a possibilidade da gente saber que o Brasil continua entre os melhores. Então, eu acho esses 8 primeiros jogos eu vejo assim com uma perspectiva muito boa, Vanessa, muito boa. Pelo que a gente está mostrando, né, a personalidade da Kissy, por exemplo, não é fácil você ser oposta titular de uma seleção top hoje em dia. Né? A gente viu a Bielsa, a gente viu a Karakurti, né? Todas elas, comparando com a Kissy, chegou um momento que elas não foram o que se esperava delas. E que momento que a Kissy decepcionou? Outro set, não foi tão bem, mas, cara, primeira vez, né? Enfrentando uma competição dessa envergadura. A Pridaroite teve momentos ruins contra a Turquia, saiu. Teve momentos ruins contra a Itália, saiu. Mas ela teve a oportunidade de voltar e voltou bem. Os jogos que ela foi bem, ela foi importante para o resultado do Brasil. A Gabi, depois eu tenho aqui uns dados até, Vanessa, eu gostaria de ter um tempinho para falar só da Gabi, comandando, né? Tendo mais dificuldade, mas comandando. A Diana ainda com dificuldade no ataque, mas, cara, ela vai para o saque, ela faz um terremoto no outro time. Aquele saquezinho da bola batida aqui curtinha, né? Que você fala assim, não vai dar nada esse saque. De repente, o saque cai na frente de todo mundo e faz o que precisa fazer. Então, eu vejo essa renovação acontecendo de um jeito muito positivo, Vanessa. Se tiver uma avaliação para fazer, poucas seleções conseguiram fazer uma renovação como o Brasil está fazendo. Então, segura, né? Esse é o termo, eu acho. A gente vê a seleção, passamos dificuldade com a Itália, o primeiro set com a Turquia foi horrível, os Estados Unidos não viram uma coisa da bola, mas faz parte de tudo isso, né? Então, no geral, eu estou bem contente, sim. Luiz, Leme, Kaká, é isso aí. Começamos a renovação acima dos times que sempre fomos melhores. Holanda, Alemanha, Polônia, República Dominicana. E olha a mensagem legal aqui do Alexandre. A seleção chinesa em 2013 apanhava de todo mundo. Em 2014 foi vice-campeã mundial e campeã olímpica em 2016. Essas derrotas não me assustam, não. Kaká, a gente já vai falar um pouquinho da seleção na etapa de Brasília. Elas venceram 3 jogos, perderam apenas um, né, para a Itália, e com esses resultados o Brasil se manteve ou subiu na tabela e fechou essa segunda etapa na 3ª posição, apenas atrás de Japão e Estados Unidos. Antes da gente entrar nos jogos, eu já fiquei curiosa, já queria ouvir você falando sobre Gabi, que Gabi fez sua estreia agora no Nilson Nelson. Como que você acha que ela se comportou? Então, teve alguns momentos ali que a gente olhava para a Gabi e falava assim, não é a Gabi, né? Ainda! Então, esse ainda que eu acho que a gente precisa incluir nessa frase, porque a Gabi ela está voltando para a seleção depois de uma temporada muito desgastante, né? Final do Campeonato Turco, da Champions, e ela foi muito exigida. Então, eu peguei aqui alguns dados de rendimento de ataque da Gabi. Né? Contra a Turquia, 44%. Contra a Holanda, 45%. Contra a Itália, 33%. Acho que foi o pior jogo que a gente viu da Gabi, né, nos últimos tempos aí. E contra a Sérvia, 40%. E olha só o rendimento de ataque da Gabi nas finais desses campeonatos que eu falei. Né? Semifinal contra o Fener na Champions, 48%. A outra partida, 69%. Rendimento da Gabi na final contra o Corneliano, 61%. Né? Então, na Liga do ano passado, ela não foi bem contra os Estados Unidos, mas contra o Japão fez 55%. As finais do Turco também, nessa casa dos 50%, 48%, 53%. Então, a Gabi está numa fase de preparação. Como você bem falou, ela está voltando, o trabalho é outro, então ela vai ter algumas dificuldades. Né? Então, a gente pode esperar na próxima semana uma Gabi já mais solta, já atacando mais.
Então, era isso que eu queria falar, porque em alguns momentos a gente falava assim, se a gente ficar sem a Gabi vai ser difícil. Contra a Itália isso ficou muito claro, né? Muito claro, porque nem a Gabi rodava. 33% não é índice que ela costuma apresentar, né? Então, é sobre isso aí, sobre o tempo de preparação e que a gente pode ver uma seleção bem mais solta daqui para frente. Você acha que a Gabi, pelo fato de ter começado agora nessa temporada na seleção, ainda está um pouquinho presa, Kaká? Sim, é um trabalho forte físico que é feito, né? Aqui no futebol se costuma chamar de pré-temporada, né? E no voleibol a gente chama de fase de preparação. É onde você pega mais pesado, exatamente para que na hora que precise a jogadora esteja mais solta. Bom, vamos começar então falando já da etapa de Brasília. O Brasil enfrentou Turquia logo na estreia, um grande teste para a seleção feminina, passou muito bem, depois encarou a Holanda, ganhou da Holanda, perdeu para a Itália, um jogo que deixou muita gente chateada, inclusive nós aqui no canal, e fechou a etapa vencendo a Sérvia, vencendo muito bem, mostrando aí poder de reação após uma derrota bem dolorida para as italianas. O que você tem para falar sobre essa etapa, Kaká? Então, eu acho que a gente tem aí dois jogos importantes para a gente analisar, porque se a gente considerar Holanda e Sérvia, nem tanto a Sérvia, a Holanda está muito fraca, né, para a gente ter um parâmetro aí de análise. Mas a gente teve contra a Turquia um primeiro set muito ruim. E a gente tinha comentado aqui, Vanessa, que você até me perguntou o time base que eu colocaria, né? E eu falei Gabi e Julia Bergman, né? E você ainda questionou, mas a Pridaroit não teria lugar? Eu falei assim, acho que a parte ofensiva do Brasil fica um pouco prejudicada com a Pridaroit. A gente reforça a recepção e foi o que a gente viu no primeiro set contra a Turquia. A hora que a Júlia entrou, a Júlia é uma das melhores recepções da Liga das Nações até agora, né? A menina entregou. E ofensivamente, ela derruba mais que a Pridaroit. São características diferentes. Então, eu acho que a tendência é a gente poder ter um time mais jogueiro com a Pridaroit, mas um time mais ofensivo com a Júlia Bergman. E com a Júlia, algumas equipes, a gente vai precisar de atacantes mais altas, atacantes que têm mais recursos, né? Não que a Pridarotti não tenha ido bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do up, né, que a seleção pode conseguir com ela. Então, eu vi o jogo da Turquia que a gente conseguiu reverter, né? Vou fazer uma crítica à Turquia, porque é impressionante como a Turquia abaixa, parece um avestruz, né? Chega a dificuldade, mete a cabeça dentro do buraco e não sai de jeito nenhum. Outra vez, a mesma coisa da Olimpíada. O time vinha bem, atropelando, de repente as ponteiras param de jogar. A Smailoglu, que começou muito bem nos últimos 3 sets, ela fez um ponto. Como é que pode uma ponteira fazer um ponto? Entrou a baladinha, entrou mais ou menos, foi a que melhor entrou. E a Karakuch, a hora que precisava resolver, branqueou. Deu branco na mulher, impressionante. Você olhava para ela, parecia que ela estava na jaula do leão, né? Mais uma vez. Então, eu acho que o time da Turquia, por esse desespero, e se a gente pegar, foram 3 sets equilibrados, né? Os 3 que o Brasil venceu, isso ajudou um pouco o Brasil, né? Ajudou um pouco o Brasil. E aí a gente entra no jogo contra a Itália, mais uma vez, como entra no jogo contra os Estados Unidos. O time já vem forçando o saque, a nossa recepção não entra, o nosso ataque, o nosso side-out não acontece e a gente perde a mão do jogo. O Brasil precisa saber nessas situações, como foi contra a Itália e como foi contra os Estados Unidos, tirando aquele terceiro set, né, que o Brasil fez exatamente o que a Itália estava fazendo. Desceu a mão no saque e conseguiu fazer os pontos no bloqueio e no contra-ataque. E então, contra a Itália, eu vi essa dificuldade muito grande no Brasil. O Brasil até equilibrava ali no volume de jogo, mas o side-out foi terrível, como foi contra os Estados Unidos. Então, eu acho que é partir daí, né? É partir daí. E contra a Sérvia, a gente já entrou sabendo que precisava fazer isso. Não vamos dizer que a Sérvia sacou mal, mas a Sérvia jogou sob pressão o tempo todo.
E taticamente o Brasil foi perfeito, porque o Brasil forçou o saque, o Brasil contou também com uma levantadora Markovic muito previsível, até bola que não era para ter bloqueio duplo tinha, né? Mas por quê? Porque estudou, porque teve uma disciplina tática, diferente da Itália, que chegou uma hora que a gente já estava tentando adivinhar qualquer coisa, né? E aí não funcionou o bloqueio, não funcionou a defesa. É um time jovem, é um time que vai crescer nesse sentido, mas eu vejo de uma maneira positiva esse jogo muito melhor contra a Sérvia do que foi contra a Itália. Porque é uma forma de você chegar e falar assim, olha, um campeonato desse nós não podemos ficar pensando na derrota. Vão para cima delas e foram, né? Eu sempre faço essa pergunta, Kaká, para você e para o Celso, e eu queria saber o que você mais gostou nessa seleção que se apresentou em Brasília. Gosto de ouvir vocês falando sobre pontos positivos e depois quero ouvir os pontos negativos. Tá, eu gostei muito da evolução do sistema defensivo. O Brasil, o bloqueio e defesa funcionam muito bem, né? Gostei da evolução da Nayeli, gostei da maturidade da Macris, que mesmo nos momentos mais difíceis não perdia a paciência. Ela teve um problema contra a Itália, mas que eu não jogo nas costas dela, né? Que foi a falta de passe. Então, muitas vezes ela arriscava com as centrais e as centrais não conseguiam rodar, exatamente por causa do bloqueio forte da Itália. Então, talvez naquele momento fosse um jogo para a Macris esquecer as centrais, porque estava muito claro, a Itália entrava com o saque forte e preparava o bloqueio para as bolas de extremidade. A hora que o passe entrava, a Macris soltava meio, e aí a Itália estava pronta, né? Então, eu acho que aí, nesse momento, talvez a Macris tenha tido uma instabilidade aí que não é muito característico dela, mas pela dificuldade que o Brasil passou. Mas, de forma geral, acho que a Macris... vendo também as outras levantadoras, né, Vanessa? Eu não sei se vocês concordam, não sei se vocês vão achar que eu estou sendo chato demais, mas que nível horrível das outras seleções. A gente não vê levantamento saindo com qualidade, né? De levantadoras. Tem seleções aí que as levantadoras... A Dijkman, né, da Holanda, foi para o banco, de tão ruim que estava. A Marte, da República Dominicana, cara, ela deixa as jogadoras numa situação terrível, né? E tudo jogadoras altas. Ontem eu estava vendo República Dominicana e Alemanha. As dominicanas precisam aprender a atacar com a esquerda, né? Porque é tanta bola que passa, é bola colada na rede, é bola que vai para o outro lado. Mesmo a Turquia, né, que ainda tem um padrão técnico bom, mas o que me veio assim à cabeça, Vanessa, é que se alguém conseguir fazer um trabalho técnico, vai saltar muito na frente das outras equipes, porque o que está faltando é técnica, né? E nesse ponto o Brasil tem um trabalho técnico muito bom, né? Então, eu acho que esse é um fator positivo aí, favorável ao Brasil. Gostei muito da evolução da Nayemi. A Nayemi pecou em algumas recepções contra a Itália, né? Aquelas bolas que ela quis espetar ali, a bola passou um pouquinho, mas no geral ela deu um show na defesa, né? E quando teve constância no passe, ela foi muito bem. A Kissy, eu concordo com a Juliana, a Kissy está me surpreendendo assim de uma forma, porque mesmo nas situações que o Brasil não teve o passe na mão, ela se virou. Ela ainda precisa acertar aquela paralela, né, da posição 1, que às vezes escapa, mas ela está mostrando ali que a posição parece que é dela, né? Eu não sei se a Rosa Maria vai ter força aí para engolir aqui, senão. E a Carol faltou falar da Carol, né? Que capacidade de bloqueio de leitura que ela tem, né? Impressionante. E a Carol também está assumindo esse papel aí de liderança muito legal, mesmo nos momentos difíceis, ela sabendo que ela precisava assumir por tomar um bloqueio que não podia tomar, volta para a equipe, assume a culpa, reúne o grupo, muito bacana e muito crescendo também a Carolina.
Cacá, você acha? Tinha uma pergunta aqui de um dominicano, já que a gente estava falando da Marte, aqui do Vitor. Se a República Dominicana pode chegar ao top 8 na fase final? Oi, Vitor. Eu estava fazendo as contas aqui. A República Dominicana tem chance, sim. Tem chance, sim. Ela pega Bulgária e Tailândia, que eu acho que são dois jogos que precisa ganhar, né? Tem condições para isso, precisa se ajustar. Eu não estou gostando dessa transição da República Dominicana, né? Que passa pela Marte. Eu acho que ela precisa jogar de forma um pouco mais tranquila e isso está atrapalhando ela. E depois a República Dominicana pega Chile e Polônia. O jogo contra a Polônia pode ser o jogo da classificação. Porque, pelas minhas contas aqui, a República Dominicana pode embolar ali junto com Sérvia e até conseguir uma vaga, dependendo dos resultados. Mas precisa ganhar desses dois e no jogo mais importante aí, que é contra a Polônia também. Eu te trago aqui, Cacá, outra questão. Qual foi a evolução que nós vimos nessa etapa de Brasília em relação à etapa dos Estados Unidos, a primeira semana da Liga das Nações? Então, tudo isso que eu comentei, né? Individualmente, eu acho que principalmente a questão de bloqueio e defesa, que é um ponto forte do Brasil, já é característico, e o Brasil está começando a mostrar que está voltando a ter esse padrão. O Zé Roberto teve condições de treinar mais tempo, eu acho que ajustou, e a tendência é a gente agora cuidar do side-out, né? A recepção e o side-out ficaram muito claros no jogo contra a Itália e no primeiro set contra a Turquia. E você acredita que a Pri Daroit seja essa ponteira que vai ser a titular junto com a Gabi? Eu acho que a Pri, pelo fato da Bergman não ir para o Mundial, eu acho que a Pri talvez assuma essa posição, né? Ela dá uma garantia muito boa para a Gabi jogar mais à vontade. A Gabi, quando tem a Júlia Bergman, ela confia na recepção da Júlia, que é um fundamento bom. E agora, eu acho que precisava testar a Karina, né? A Karina ainda não apareceu aí para ver como que ela se comporta. Mas, pelo que a Pri Daroit está mostrando, eu acho que é questão dela aprimorar um pouquinho mais o poder ofensivo para poder se equilibrar ali, porque mesmo com o respeito que os outros times têm pela Gabi, em alguns momentos o saque tem entrado mais na Gabi, né? Diferente do que a gente viu em outras competições. Então, talvez os adversários estejam aí tentando, de alguma forma, tirar a Gabi de alguns momentos ali, que ela pode estar mais solta para o ataque. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado daqui para frente, porque talvez a estratégia de saque dos adversários se modifique. Aline, o único problema que temos na seleção brasileira é o ajuste no passe. Assim, o jogo do time fluirá naturalmente. A Karina, ela não foi selecionada para essa etapa de Brasília, ela jogou lá nos Estados Unidos, jogou bem pouquinho, né, contra o time dos Estados Unidos. Acabou não se saindo tão bem. Cacá, vamos trazer aqui. Posso comentar um pouquinho do que a Aline colocou aí, Vanessa? Aline, é muito importante isso que você fala, pelo seguinte: jogadores mais baixos, né? E a gente tem três baixinhas sensacionais, que eu não trocaria por gigante nenhuma, né? A Macris, a Carolana e a Gabi. Mas a Macris, por ser uma jogadora genial, mais baixa, a vantagem de ter a Macris é ter o passe na mão dela, né? Porque a Macris precisando sair da rede para toda hora consertar passe, aí você coloca qualquer uma, né? Qualquer uma que tem ali uma bolinha mais alta para uma ponta, para outra, ela sai da rede, bota para o alto, tudo bem. Então, concordo com você que a gente precisa do passe para poder usar a Macris o máximo que a gente puder. Isso acontece com o William, né? O Mago, com o Cachopa. Ou você tem o passe, ou não vale a pena ter um levantador genial, porque se a bola não chega na mão dele, né? Eu lembro que você já falou bastante sobre isso em relação ao William Arjona, comentando aqui que se o William não tem o passe na mão, ele não é El Mago como a gente o conhece. Nayara, queria saber do Kaká se é normal ou natural que o jogo com as centrais demore a encaixar
e se isso vai evoluir até o final da Liga das Nações. A gente tem visto a Macris, né, jogando pouco com a Carolana, com a Lorena, com a Diana, e às vezes quando joga com elas não acerta tão bem assim o tempo de bola. Oi, Nayara. Então, a sintonia mais difícil de ser conseguida é com as centrais, né? Eu acho que a Macris teve a dificuldade da recepção, por isso que ela fez mais opções em jogar com as ponteiras, oposta. Mas o jogo dela é pelo meio. A gente vê o Minas aí, os 3 anos anteriores, o Minas jogando pelo meio e ganhando campeonatos, né? Então, eu acho que, com o tempo, ela vai se encaixar sim, né? Ela tem a Carolana, que ela já tem um pouco mais de experiência com ela, vai acertar primeiro com ela, como já está acertando, né, algumas bolas. Acho que o Brasil precisa acertar a chutada de meio, que é uma jogada que é muito importante, porque a hora que o passe sai um pouco da rede, a melhor opção é a chutada de meio, mas o Brasil está ficando um bloqueio simples às vezes, né? Até o Zé Roberto chamou a atenção, não lembro em qual jogo foi, que ele não queria aquela bola, mas aquela bola às vezes é a única que você pode jogar com o meio, né? Então esse acerto ele vai vir com o tempo sim, mas é mais demorado. Cacá, sobre essa questão do time, me parece que o Zé Roberto já definiu o time titular dele. Você estava imaginando que ele fosse fazer um rodízio, uns novos testes agora na etapa de Brasília para chegar à terceira etapa já com a equipe definida antes do mata-mata. Já temos time definido ou você ainda acha que o Zé vai fazer esse rodízio numa etapa agora que parece ser um pouco mais fraca? Vanessa, é engraçado, né? A gente tinha comentado semana passada sobre isso e eu fiquei de olho nas outras seleções também, né? Porque o Brasil fez a opção por uma equipe base, né? A equipe base do Brasil estava em quadra essa semana. Macris e Kise, Diana e Carolana, Pridaroit e Gabi. Se precisar, a Julia Bergman entra. E a Nayemi é a líder. E a gente tinha até comentado, né, que eu falei, poxa, eu espero que o Zé continue fazendo as experiências, rode o grupo para a gente ver quem pode. E ele não fez essa opção. Ele já está preparando o time para as finais, né? E do mesmo, tirando os Estados Unidos, as outras equipes também já mostraram essa tendência. Nós vamos botar o time titular para rodar, né? Então já está ficando muito claro em algumas seleções, a seleção chinesa, a seleção japonesa. Só os Estados Unidos, que o Kira fez um negócio interessantíssimo. Ele pegou e falou assim, ó, time A no primeiro jogo, time B no segundo, time A no terceiro, time B no quarto. Aí o quarto set tomou uma paulada no primeiro set e mudou 3. Assim, ou vocês aproveitam a chance, ou vocês não tem como, não vou contar com a minha, né, meu bom papai aqui. Então foi o único que mostrou esse revezamento mais claro, porque os outros times já estão com o que acho que tem de melhor aí, que vão chegar nas finais com ele. A mensagem do Flávio Emanuel, que é aluno da Volley University, também estava lá em Brasília e a Pridarotti surpreendeu demais. Acredito que ela seja a escolhida. Talvez a gente veja também aí nos próximos jogos mais de Lorena, né? Porque a Diana vai passar por uma cirurgia, então a Diana deve ficar afastada da seleção brasileira. Talvez, quem sabe, a gente não veja mais Ana Cristina, que está tendo poucas oportunidades, quem sabe estando melhor fisicamente, ganhando mais tempo de quadra, a gente não veja aquele potencial todo da Ana Cristina. Eu vou fazer daqui a pouquinho, Cacá, umas perguntinhas que mandaram para a gente aqui no Me Responde, Cacá, lá no Instagram, mas antes, quero trazer aqui a tabela de classificação para a gente falar um pouquinho dessa reta final. Já temos algumas seleções aí muito bem posicionadas, como o Cacá falou, praticamente já garantidas nas quartas de final. Primeira coisa, Cacá, quando a gente olha para essa tabela e a gente vê o Japão ali na ponta, Japão vencendo China, vencendo Estados Unidos, o que mudou nesse Japão do Manabe Masayoshi para aquele Japão terrível que a gente viu no último ciclo, que não ganhava de ninguém? Interessante que no masculino também, né? Há quanto tempo isso não acontecia? E o que tem de diferente, Vanessa, é que o Japão está derrubando mais bola. O jogo está igual, mas o Japão derruba mais. E derruba, sabe com quem? Com as extremidades. Que era aquele joguinho que a gente falava assim, eles vão defender, vão jogar a bola para cima.
as ponteiras não vão conseguir pôr no chão e uma hora a gente ganha. E não está acontecendo mais isso. O Japão está jogando com mais velocidade e está com mais poder ofensivo. Essa é a diferença, porque o resto continua igual. Então, nosso medo era que exatamente acontecesse isso, né? Pô, só falta os caras continuarem defendendo como estão e botando mais bola no chão. E agora estão. Pois é, e o Manabe Masayoshi, para quem não lembra, ele comandou a seleção japonesa aí nas duas grandes conquistas recentes da equipe, em Londres, medalha de bronze, né, Kaká? E Campeonato Mundial de 2010, medalha de bronze também, Kaká. O Manabe vai levar esse Japão de novo ao pódio das grandes competições? Vanessa, eu cresci gostando de voleibol assistindo o Japão jogar. Eu gosto do Japão nessa posição. Eu gosto do Japão lá na frente, né? É um jogo bonito, é um jogo que você fala assim. Eu lembro, engraçado, né? Você falando, eu comecei a lembrar do som dos ginásios japoneses, que é aquele oh, né? E aquilo Tem o nos caras bate-bate. porque a bola sobe, você fala assim, agora cai. Não, ela subiu. E agora a bola está caindo a favor do Japão. Né? Então, eu sou suspeito, porque eu adoro o Japão e vejo assim com muita alegria essa evolução. Para a gente fechar aqui o assunto Japão, porque esse Japão tem impressionado muito. Você falou que agora a bola está caindo. Para a bola cair mais no solo adversário, Kaká, que tipo de treino deve ser feito? As atacantes estão mais eficientes, estão conseguindo atacar melhor? Como que é esse trabalho do técnico japonês? Então, como a gente está longe, fica na suposição, né? Mas o Japão precisa ou precisava de um trabalho físico mais forte, de um trabalho físico como as seleções de ponta fazem. O Japão ele tem um ritmo de treinamento que é lá de 50 anos atrás, que é aquele volume, volume, volume. O Japão às vezes chegava na quadra de jogo 2 horas antes e treinava 1 hora, né? Então, o trabalho físico voltado mais especificamente para ganho de potência e tal, é fundamental para que o time do Japão evolua. E talvez isso já esteja sendo feito, porque eu estou vendo um poder ofensivo maior, né? Individual, coletivo. Então, eu acho que era isso que faltava. Se eles estiverem fazendo, eles estão no caminho certo. Se fossem 10 centímetros ainda maiores, mais altas, iam bater de frente aí ainda mais forte com China, com Brasil, Estados Unidos. Vamos ver, né, se o Brasil enfrentar o Japão nessa competição, porque o Brasil não enfrenta o Japão na fase de classificação, pode enfrentar apenas no mata-mata. Mas E vamos olha, lá, Cacá. outra coisa do Japão que me chamou a atenção, Vanessa, eu fui ver por que, né, que o Japão estava jogando dessa forma. Quantidade baixa de erros. O Japão não erra. O Japão teve 17 erros contra a Polônia, que foi o jogo que eles mais erraram. Né? Em 3 sets, no padrão internacional, é pouco. 16 erros contra a Bulgária, 12 contra a Tailândia e 13 contra a China. Jogar contra a China com 13 erros, né, num jogo de 3-1 e ganhar, é porque os caras estão sobrando. Fabiano, acho que a grande maioria dos fãs de vôlei tem muita simpatia pelo Japão. Elas são muito, muito habilidosas. É bonito de ver o jogo delas. Ontem teve China e Japão. Esse é um jogo que você sabe que se você tiver que pagar R$ 100, vale a pena, porque é um jogo que sempre vai ser muito bom, cheio de ralis e de grandes defesas. Mas eu quero trazer aqui, para a gente fechar então, Kaká, essa questão da classificação, porque já estamos aí a uma etapa, né, da próxima fase, do mata-mata. Então, por enquanto, temos Japão, Estados Unidos, Brasil, Itália, Turquia, China, Sérvia e Tailândia. Quem diria? Tailândia, então, aqui dentro da classificação geral do o G8, né, da Liga das Nações. São as 8 seleções que hoje estariam nas quartas de final. Para você, alguma possibilidade? Você falou sobre República Dominicana, tem Polônia também aqui na briga, tem Canadá. Você acha que alguma possibilidade de uma seleção que hoje está fora desse G8 entrar na próxima etapa, na fase de classificação, ou devemos ter essas 8 seleções mesmo, pelos adversários que eles enfrentam nessa última perna aí da Liga das Nações? Eu acho que pode ter surpresa, Vanessa, no sétimo e no oitavo colocados.
Até o sexto, Japão, Estados Unidos, Brasil e Itália, nas minhas contas, precisam de uma vitória. E vão pegar pelo menos uma equipe mais fraca. Então, eu acho que a vaga está praticamente encaminhada para esses. A Turquia, ela precisa de duas vitórias. E ela pega Canadá, que teoricamente é um adversário mais fraco, mas ela pega a Holanda. A Holanda está fraca, mas é europeia, né? Tem uma rivalidade ali que a gente não pode ignorar. Depois pega Kaká, Japão. quando a Sérvia também toda remendada ganhou da Turquia completa, eu lembrei de você que você sempre fala isso. O clássico europeu não dá para você apontar favorito, mesmo que o outro time não esteja completo. Exatamente. E depois a Turquia pega Japão e Estados Unidos. Ou seja, precisa ganhar esses dois primeiros aí. Senão fica difícil. A China, apesar dela tá bem no campeonato, ela pega Brasil, pega Polônia, mas pega duas adversárias que ela pode ganhar: República Dominicana e Coreia. Então a China também liquida a classificação se vencer essas duas últimas. E aí eu acho que as outras duas vagas, Vanessa, elas pendem mais para a Sérvia ou para a Tailândia, porque a Tailândia, apesar de eu não botar muita fé, ela vai pegar a Coreia e a República Dominicana. Né? Pega Brasil e Itália, pega. Mas se ela vencer esses dois adversários, ela encosta ali. E aí, dependendo do resultado dos outros que estão brigando ali, ela fica com a vaga. Acho difícil. E a Polônia, que também tem chance, né? Junto com a República Dominicana, que eu já falei. A Polônia pega Itália e China, que são duas pedreiras, mas pega a República Dominicana e Bulgária. Então, acho que está em aberto aí duas vagas. Estão em aberto, né? Duas vagas. A sétima e a oitava vagas, então, né? A gente sempre Eu precisa acho. lembrar que a Turquia é sede dessa fase final da Liga das Nações Feminina. Então, a Turquia já está classificada. Se ela terminar a fase de classificação nas 8 primeiras posições, ela vira a primeira colocada nas quartas de final. Se ela ficar fora do G8, ela avança como oitava seleção para a fase final, para as quartas de final. Por isso, como a Turquia, o Kaká acha que pode terminar, tem mais chances de terminar no G8, ela derrubaria, por exemplo, o Japão, caso terminasse hoje, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. O Japão iria para as quartas de final com a segunda melhor campanha, Estados Unidos com a terceira, Brasil com a quarta, Itália com a quinta. Isso significa que a gente enfrentaria a Itália nas quartas de final. Mas ainda tem 4 jogos para acontecer para cada seleção para ter uma definição sobre esses confrontos de quartas de final. Vai ser bom, hein, Kaká Bizoc? Vai esse mata-mata aí, vai matar mesmo. Bom, a gente vai avançar para o masculino. Antes, Kaká, tem umas perguntinhas aqui que eu quero te fazer do Mais Vôlei, por favor, que chegou aqui no nosso Instagram. Mas antes disso tudo, quero que o Kaká fale de um novo projeto, é uma clínica bem legal, que ele vai ministrar agora no dia 24 de julho em São Paulo. Todos convidados, quem trabalha aí com a parte técnica do voleibol. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Kaká? Bora. Então, essa clínica, ela veio da experiência, né? De ver muita gente que quer trabalhar com voleibol, sair da faculdade, por exemplo, assumir uma equipe, e não ter experiência com as habilidades que o técnico precisa ter, né? Porque para o treino correr bem, para o treino ter um ritmo, você precisa saber sacar, você precisa saber atacar para uma defesa, você precisa saber levantar para diferentes tipos de ataque, você precisa saber dar o ritmo de treinamento para aquilo que você quer. Então, sabendo da dificuldade dessas pessoas que chegam aos clubes, a categoria master, a categorias de base, mesmo a equipes, né? Às vezes você monta lá um time para lazer, mas você gosta de treinar. Se alguém tem essas habilidades, o treino ganha qualidade, a equipe consegue evoluir. Então, é isso que nós vamos procurar passar nessa clínica. Voltado para treinadores e para treinar as habilidades essenciais para o treinador poder comandar um treino. Subir em cima de uma mesa e descer o braço para o corredor, para a paralela, para a diagonal curta, simular a largada sem que o defensor saiba que você vai largar, levantar China, levantar bola alta, levantar bola de tempo.
tudo isso. Treinamento de defesa, né, de líberos. Então, eu acho que é um curso, Vanessa, que quem ingressa no voleibol tem muito pouca oportunidade. E a gente vai dar essa chance aí de você praticar e ser orientado por nós para aprimorar as suas habilidades. Serão 5 horas de treinamento intensivo, imersão dentro de uma quadra com o Kaká explicando tudo sobre como elaborar um treino, como melhorar o seu saque para você também melhorar o seu treino com seus alunos, recepção e tudo isso, né, Kaká, por apenas R$ 149 ou 12 parcelinhas de R$ 14,99. E se você não está dentro da área, mas conhece profissionais que estejam trabalhando com voleibol, estudantes que acabaram de sair aí das faculdades de educação física, a gente deixa a dica aqui no chat, clinicadevôlei.vôleiuniversity.com, faça sua inscrição, são vagas limitadas, porque o Kaká quer dar o melhor treinamento dentro de quadra. 12 parcelinhas, então, de R$ 14,99, tá certo? Perfeito. Sim, é presencial, Renilson. Presencial com Kaká Bizoc, ensinando tudo sobre voleibol. Vai acontecer aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, no dia 24 de julho, das 8h30 à 1h30, 5 horas de treinamento intensivo sobre como dar um treino. Clínica de vôlei.vôleiuniversity.com